Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui compartilhar uma palavra para que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Na verdade, será uma série de mensagens que estaremos compartilhando até o tempo que o Senhor nos determinar. No livro de Provérbios, capítulo 4, e versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Queridos irmãos, o texto aqui de Provérbios nos fala de um caminho, nos fala de uma vereda. Caminho é uma estrada que nos conduzirá a algum lugar. Vereda é um caminho estreito. E muitas vezes nós vamos ler aqui no livro de Provérbios falando sobre o caminho estreito. Caminhar por veredas exige cuidados maiores, exige perspicácia, integridade e perseverança. O conselho de Salomão aos seus filhos é que eles precisavam discernir o caminho do mal e evitá-lo, e aprender a trilhar na vereda da justiça. Sempre na Bíblia é-nos dito a respeito de dois caminhos. Não só Salomão está falando com o seu filho, com todos nós, como também Jesus. Jesus falou que apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e largo é o caminho que conduz à perdição. Então o caminho aqui vai funcionar como uma figura de linguagem, porque nós não estaremos tratando de um caminho no sentido literal, mas sim tratando a respeito de um modo de vida, a maneira como nós caminhamos. Então, Salomão pede para que os seus filhos possam aprender a trilhar na vereda da justiça. E ele então fala um pouco a respeito do caminho do perverso. E ele diz assim, que nós não podemos entrar e nem seguir por este caminho. Há um caminho que os perversos, os ímpios, costumam trilhar, e nós não podemos entrar por este caminho e nem tampouco seguirmos por este caminho, porque ele diz assim, que nós devemos evitar, devemos não passar perto e devemos nos desviar dele. Então, o caminho do ímpio, o caminho do perverso, que muitas vezes aos olhos humanos parece um caminho bom, no conselho de Salomão, ele diz que nós não devemos passar por ele, nós devemos evitá-lo, nós devemos desviar dele e passar bem longe. Então, no nosso estilo de vida, nós precisamos estar cada vez mais distante do caminho do perverso, do caminho do ímpio. Ele diz também que o perverso do caminho não dorme enquanto não fizer alguém tropeçar.
Então, pessoas que vivem de modo ímpio, fora da vontade de Deus, não têm sossego enquanto não levar alguém para a perdição, enquanto não fizer alguém tropeçar. Então vamos pensar num perverso como um traficante que está sempre à espreita, sempre à procura de alguém para iniciá-lo no vício, para fazê-lo tropeçar. Ou pensarmos também, quem sabe, em algum político que está sempre maquinando uma forma de poder fazer com que as pessoas tropecem. Então é preciso evitar, passar longe, porque o caminho do perverso tem este perfil. Ele diz ainda a respeito do perverso que o perverso, ele come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Geralmente, quando nós assistimos alguma reportagem de pessoas ímpias de vários níveis, nós vamos ver que o desejo deles é gastar aquilo que foi adquirido de forma ilícita, comendo e bebendo e ostentando. E Salomão diz que esse é o perfil do perverso no seu caminho. Ele come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Ainda no versículo 19, ele diz que o caminho do perverso é escuridão e eles nem sabem por que tropeçam. Então, feito esta primeira análise daquilo que é um caminho de perverso, um caminho do ímpio, o qual Salomão diz que nós devemos andar longe, evitar, passar bem longe. Agora então nós podemos e devemos olhar para o caminho do justo. Aqui ele chama, neste versículo 18, ele chama a vereda do justo. A vereda era um caminho estreito, feito geralmente no meio da mata. Quando alguém olhasse de cima ou de lado, numa certa distância, não era possível nem mesmo enxergar esta trilha, esta vereda que fora aberta no meio da mata. E ele diz que a vereda do justo é assim: somente quando se está trilhando é que somos capazes de enxergar este caminho estreito, esta vereda, esta trilha feita no meio de uma floresta. Não são todos que vão andar por este caminho, porque muitas vezes ele é imperceptível. Somente aquele que está trilhando é que consegue enxergar. Não é uma grande estrada, não é um caminho largo que todos enxergam e caminham. É uma vereda, é um caminho no meio de árvores, que só quando você entra neste caminho, somente quando você começa a trilhar este caminho, é que você então se torna capaz de enxergar e continuar caminhando por esta vereda. Por isso ele está dizendo que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. Quando você está trilhando este caminho no meio de uma mata, de uma floresta, quando a luz do sol começa a brilhar,
a luz do sol começa a iluminar este caminho. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. Nós entramos num caminho que muitos não entram, começamos a caminhar neste caminho que muitos não caminham, mas nós sabemos que a luz do Senhor, que nos ilumina, a luz do Senhor que nos segue, fará com que continuemos a trilhar este caminho. Então ele diz que a vereda do justo, ela é como o sol, ela vai brilhando cada vez mais, e o nosso caminhar com o Senhor está sendo iluminado cada vez mais, fazendo com que enxerguemos corretamente a trilha por onde estamos caminhando. O caminhar do cristão é um caminhar que vai brilhando cada vez mais. Nós vamos cada vez mais nos aproximando da perfeição. Vamos cada vez mais nos dirigindo para o alvo, que é Cristo. O nosso caminhar, que está sendo como luz de aurora, brilhando cada vez mais, ele diz que vai brilhando até que um dia seja perfeito. O apóstolo Paulo diz que não ainda alcançou esta perfeição, mas uma coisa ele faz: me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele vai continuar a sua caminhada com o Senhor. A vereda do justo é uma caminhada constante com o Senhor, até que um dia seja perfeito. A expressão de Salomão aqui, até ser dia perfeito, literalmente no hebraico é sol do meio-dia. Então veja, nós estamos trilhando por uma vereda, muitas vezes imperceptível. Não é o caminho do ímpio, é o caminho do justo. O sol vai brilhando, iluminando a nossa caminhada, porque estamos com Cristo, até que um dia a nossa vereda estará tão clara como o sol do meio-dia. Isso fala a respeito de uma vida cristã, de um caminhar com Cristo. Nós fomos chamados para uma caminhada, nós fomos chamados para uma carreira. O autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e a nossa caminhada será cada vez mais iluminada, até que um dia cheguemos a este sol do meio-dia, essa luz perfeita. Que nós possamos, queridos irmãos, nos desviarmos do caminho do perverso, passar longe dele e entrarmos pela vereda, pelo caminho estreito, que às vezes imperceptível, mas por causa da luz do Senhor está sendo iluminado. Está falando da nossa vida, até que um dia possamos brilhar como o sol do meio-dia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer com que você continue trilhando este caminho, que a tua luz vá brilhando até que um dia seja como um sol do meio-dia, e que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu quero nesta hora orar e abençoar a tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer
pela tua palavra, e eu quero, Senhor, que esta palavra possa entrar em cada coração e que esta palavra venha produzir frutos, que os meus irmãos continuem trilhando por esta vereda, um caminho estreito, mas que vai brilhar de glória em glória, até que um dia seja perfeito como o sol do meio-dia. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.